Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Estamos tratando os assuntos de ginásticas relacionadas à conscientização corporal. Tivemos nossa aula ao vivo, trabalhamos o mesmo assunto, né? Hoje estamos dando continuidade aos temas das ginásticas de conscientização, né? Então fugimos um pouco a questão relacionada ao rendimento, à competição, a parte esportiva de ginástica, né? Trabalhamos a parte de conscientização, a parte de manutenção da saúde e também está trabalhando dentro desses temas, né? Então a aula de hoje é um tema bastante interessante, é algo que nós vínhamos fazendo, tratando nas nossas aulas, né? Antes de mudarmos o nosso formato, nós tínhamos um alongamento, tínhamos um movimento na aula, né? Então acabamos mudando esse formato no terceiro trimestre. Não temos o movimento, não temos o alongamento, mas fica o convite a você que está nos acompanhando, está assistindo esta aula. Sempre que tiver um intervalo, faz um alongamento, faz um movimento, mantenha-se hidratado, traz água perto de você, então brinque, se divirta, faz uma atividade física, sempre com os cuidados necessários, né? Então o tema da aula de hoje é justamente isso, é o alongamento e a flexibilidade, a importância do alongamento antes e depois de toda a atividade física, né? Então existem algumas literaturas que divergem alguns pontos sobre alongamento, né? Principalmente ali se faz um aquecimento para depois fazer o alongamento, se faz o alongamento para ir direto para a atividade física, né? Então existem essas divergências, mas algumas literaturas, né, se nós pegarmos a maioria delas, acredita que primeiro se faz um pequeno aquecimento, depois alonga e vai para a atividade física. Após a atividade física, você faz o alongamento novamente e aí acaba evitando dores musculares, né? Então, o tema da aula de hoje é justamente isso. Alongamento e flexibilidade é o que está retratando nas duas imagens aqui. Então, na primeira imagem nós podemos ver que trata-se de um alongamento, né, um estilo de alongamento chamado alongamento estático, e na segunda já envolve mais a questão de flexibilidade mesmo, né, porque o movimento vai além da amplitude natural, né, então já entra dentro do tema de flexibilidade, que é o que está retratado nessa imagem. Então temos os dois temas da aula retratados em imagens aqui para vocês. Então, antes de começarmos a trabalhar o assunto da aula de hoje, nós vamos definir as capacidades físicas, né? Então, a flexibilidade está dentro de uma das capacidades físicas, então, são 5 capacidades físicas, né? Então, a flexibilidade é uma delas. Nós vamos definir essas capacidades físicas, entramos especificamente na flexibilidade e depois entramos no alongamento. Um é pré-requisito para o outro, né? Então, flexibilidade e alongamento trabalham bastante juntos. Se eu quero ganhar um, eu faço o outro, né? Então, se eu quero aumentar minha flexibilidade, eu trabalho alongamentos neste sentido. Então, nós temos capacidades físicas como sendo o quê? Então, as capacidades físicas são qualidades próprias de cada indivíduo correspondente à parte física corporal do movimento. Essas capacidades podem ser aprimoradas com atividades físicas específicas e, juntamente com as habilidades motoras, integram o desenvolvimento motor. Dando continuidade, então, as capacidades físicas ou capacidades motoras podem ser compreendidas como componentes do rendimento físico. São elas que nós utilizamos para realizar os mais diversos movimentos durante toda a nossa vida. Essas capacidades físicas são um total de 5, sendo elas resistência, força, flexibilidade, agilidade e velocidade, né? Então, como foi colocado aqui nessa definição aqui do Marcos Oliveira, né? Então, as capacidades físicas são essas 5 aqui, repetindo novamente para vocês: resistência, força, flexibilidade, agilidade e velocidade. Então, todos esses componentes aqui nós utilizamos durante toda a nossa vida, né? Então, seja para questão de movimento, seja questão de locomoção, também nós vamos estar utilizando todas essas, pode ser uma específica ou juntando todas elas, né, dependendo do objetivo do que nós estamos realizando, né? E dentro delas, da capacidade física, nós temos o tema da aula de hoje, que é a flexibilidade, né? Então, nós vamos definir realmente o que é flexibilidade. As outras capacidades nós não trabalharemos nas nossas aulas, né? Nós vamos especificamente hoje para a parte de flexibilidade. Os outros temas ficam para as próximas aulas, às vezes para a próxima série, né? No nono ano, vocês podem estar estudando também cada uma dessas capacidades físicas. Então, nós temos aqui no dia de hoje a flexibilidade. Então, se nós queremos ganhar flexibilidade, aumentar nossa flexibilidade, nós precisamos
de exercícios específicos. E esses exercícios específicos são os alongamentos. Então, o que são alongamentos? Então, são exercícios que promovem a extensão dos grandes músculos do corpo. Sua prática é recomendada para todos, para qualquer idade. Ele ajuda a diminuir a sobrecarga das articulações durante movimentos simples da rotina diária. Então, para diminuir essas tensões musculares, para preparar a musculatura antes de uma atividade física, ou até mesmo para voltar a calma, um relaxamento pós-atividade física, os alongamentos são recomendados. Então, existem tipos diferentes de alongamentos que podem ser trabalhados durante a atividade física, dependendo do objetivo que você queira. Você tem alongamentos específicos, então existem tipos diferentes de alongamento. Dependendo do seu objetivo, você utiliza cada um desses tipos de alongamento. Então, nós definimos alongamentos, então, que são exercícios que vão promover a extensão dos grandes músculos do corpo. E temos a flexibilidade, que é o quê? Que é a capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. São utilizados na execução de movimentos simples ou complexos. Não há definição de padrão ótimo de flexibilidade. Então, não existe um padrão que vai dizer assim, não, para você ser flexível, para você ter uma boa flexibilidade, você precisa ter esta amplitude de movimento. Não, não existe padrão. Existem pessoas mais flexíveis, pessoas menos flexíveis. Mas como é muscular, é músculo, então tudo isso é trabalhado. Tudo isso é treinável. Sendo treinável, nós conseguimos aumentar a questão de flexibilidade. Então, através de treino, através de rotinas de alongamento, de exercícios específicos, nós podemos aumentar a nossa flexibilidade. Então, dependendo do objetivo, dependendo do que eu queira, eu vou estar trabalhando em exercícios específicos. Então, aqui está, nessa imagem que está retratado, uma questão de flexibilidade. Então, que é uma amplitude articular, uma maior amplitude articular de movimento, que está retratado nesta imagem aqui para vocês. Então, tivemos definição de alongamento e definição de flexibilidade. Então, a flexibilidade pode ser entendida como a capacidade de mobilidade de determinada articulação em um ângulo completo, ou seja, a amplitude de movimento desta articulação. Ela está presente nas atividades do nosso dia a dia, nos esportes, nas lutas, nas danças, nas ginásticas, entre outros. Quanto maior for o grau de flexibilidade do praticante, maiores serão as chances de que ele tenha uma boa performance. Então, dependendo, aqui voltando mais para o ambiente esportivo, o ambiente de competição, então, dependendo da situação, lá, por exemplo, dentro das ginásticas de competição, ginástica artística, ginástica rítmica. Então, a amplitude de movimento deve ser bem maior, a flexibilidade dos atletas é maior também. Então, nós temos o grau de flexibilidade ali mais desenvolvido para essas pessoas, porque elas justamente precisam dessa maior amplitude na sua competição. Então, melhor vai ser a sua performance. Então, que está retratado aqui para vocês. Bora para a nossa atividade, então? Falamos sobre flexibilidade, definimos alongamento, falamos sobre as capacidades físicas. Temos o nosso primeiro exercício na aula de hoje, que é o seguinte: a atividade descritiva. Então, pega seu caderno, faz as suas devidas anotações. Você que está acompanhando as aulas pela TV também, faz as suas anotações, entre em contato com a sua escola, vê o dia certinho para retirada de materiais, que você vai retirar o material na sua escola para realizar as atividades, e também vê o dia para você devolver essas atividades. Não é só retirar as atividades, então é preciso que você devolva essas atividades, realize esses exercícios para que os professores saibam que você está realizando a atividade, para você garantir também sua presença e garantir a sua nota no final do trimestre. Então, e você que acompanha as aulas pelo Classroom, realiza atividades lá no Classroom também, entra lá, os 2 primeiros exercícios, realize-os. Fazendo esses 2 exercícios, você garante também a sua presença na aula de hoje. Então, é super importante. E faz as suas anotações sempre no caderno. Então, você está com o seu caderno lá, continua fazendo anotações e realiza esse primeiro exercício, que é o quê? Definir flexibilidade. Para isso, vocês vão ter um tempinho, é claro, e já voltamos com a correção.
Retornamos então, galera, com a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? A definição de flexibilidade. Ela define-se como sendo... Então, ela é o quê? É uma capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível, né? Então, quanto maior a amplitude, mais flexível a pessoa torna-se, né? Então, flexibilidade define-se como sendo o quê? A capacidade de realização desses movimentos em maior amplitude articular, né? Então, está definido flexibilidade aqui para vocês. Segundo exercício, que fala o quê? Que é a definição de alongamento. Então, no primeiro momento, nós definimos flexibilidade, agora vamos definir alongamento. Um tempinho para vocês realizar também esse exercício e já já voltamos. E retornamos, galera, com a correção do exercício, que era o quê? A definição de alongamento. Então, definimos a primeira, o que era flexibilidade, agora definimos alongamento. Resposta correta, então, é o quê? Exercícios que vão promover a extensão dos grandes músculos do corpo. Então, os grandes grupos musculares do corpo, né, são trabalhados através da extensão, através dos exercícios de alongamento. Então, está definido aqui, respondida a pergunta número 2, que era a definição de alongamento, né? Exercícios que vão promover a extensão dos grandes músculos do corpo. Resposta correta aqui para vocês. Mais uma atividade, então são 3 atividades na sequência, mais uma aqui para vocês que fala o quê? Como que as capacidades físicas são compreendidas e quais são elas, né? Então você vai colocar quais são as capacidades físicas e como que elas são compreendidas. Um tempo para vocês realizar mais esse exercício e já já voltamos.
Retornamos então, galera, com a correção do exercício, que era o quê? Como que as capacidades físicas são compreendidas e quais são estas capacidades físicas, né? Então a resposta correta ela é a seguinte. Então as capacidades físicas são compreendidas como componentes do rendimento físico, são elas que nós utilizamos para realizar os mais diversos movimentos durante toda a nossa vida, né? E elas são 5, como nós vimos lá no início, né? Então as 5 capacidades físicas são o quê? Resistência, a força, flexibilidade, a agilidade e a velocidade. Então são essas 5 capacidades que nós vamos utilizar durante toda a nossa vida, né? Para realizar todo e qualquer movimento, toda e qualquer ação, nós vamos estar utilizando de uma dessas capacidades físicas. Elas podem ser trabalhadas juntamente ou podem ser trabalhadas em separado, né? Então as 5 capacidades e para que nós a utilizamos. A resposta correta do exercício está aqui para vocês. Então, como nós falamos, né, existem tipos específicos de alongamento, dependendo do objetivo que o atleta ou até mesmo nós, quando formos realizar alguma atividade, dependendo do objetivo que nós tenhamos, nós vamos estar realizando tipos diferentes de alongamento. Então, existem alguns tipos específicos, alguns mais difundidos, outros menos difundidos, né? Mas dependendo do objetivo que nós queremos, né, dependendo da onde nós queremos chegar, nós vamos estar utilizando tipos diferentes de alongamento. Esse primeiro aqui é o mais utilizado, é o mais difundido, que a grande maioria realiza, né? Era o que nós realizávamos nas nossas aulas, nós tínhamos as nossas aulas aqui, nosso alongamento inicial, né? Então era os exercícios que nós fazíamos antes da aula, que é o alongamento estático. Então o que é o alongamento estático? Então é o mais comum deles, né? É aquele que é feito com os músculos estendidos em posição estática, com duração de 20 a 60 segundos por movimento, né? Então, o alongamento estático é aquele alongamento feito parado. Então, nós vamos estar parados ali no movimento, né? Vamos realizar o alongamento parado. E durante o tempo ali de 20 a 60 segundos, dependendo, né? 15 segundos, vamos ficar nesse movimento até a nossa musculatura alongar. Então, é justamente esse alongamento que é chamado de alongamento estático. É o que está retratado aqui nessas imagens aqui para vocês, né? São alguns tipos de alongamentos que são realizados parados. Então, esse é o alongamento mais utilizado, mais difundido, né? Dependendo do que nós vamos fazer, ele é recomendado. E daí, o próximo tipo de alongamento já volta mais para a questão de rendimento. Atletas que vão fazer alguma atividade, por exemplo, lá dentro do atletismo, dentro do futebol, é recomendado fazer o outro tipo de alongamento, que é o alongamento chamado de dinâmico, né? Então, qual que é o alongamento dinâmico? Então, é um alongamento indicado principalmente para casos em que o ganho da flexibilidade vai melhorar o desempenho esportivo, né? Então, o alongamento dinâmico é justamente aquele feito o quê? Com a presença do movimento, né? Então, eu posso estar fazendo uma pequena corrida, como você já deve ter percebido ali, às vezes no futebol, o pessoal faz o seu alongamento em campo, né, em movimento, né? Então, eles vão estar correndo, faz o alongamento, apresentando esse movimento de corrida, né? Então, não é aquele alongamento parado, mas é um alongamento que você vai estar em movimento. Esse alongamento vai aumentar o rendimento dentro de situações esportivas, né? No atletismo é muito recomendado esse tipo de alongamento. Então, quem é praticante de atletismo, se você acompanhar esse tipo de alongamento, é super importante. Então, os atletas vão fazer o alongamento correndo na pista, né? Então, os exercícios de alongamento, os exercícios de aquecimento são feitos juntos, né? Em movimento. É o tipo de alongamento chamado de alongamento dinâmico. Então, nessa imagem aqui está retratado aqui para vocês. A atleta está utilizando ali do remo, né? Provavelmente a atleta do remo, que está fazendo um alongamento, apresentando um movimento utilizando de uma das ferramentas da sua modalidade, né? É chamado de alongamento dinâmico. Outro tipo de alongamento também é o alongamento ativo, né? Então, o que é o alongamento ativo? Nesta modalidade, é a contração de um músculo que irá provocar o alongamento do seu antagonista. Você não tem o auxílio de outra pessoa ou de equipamentos, né? Então, dentro do alongamento ativo, a pessoa também vai fazer o alongamento sozinha, não precisa da presença de outro. Então, temos esse outro tipo também, que pode ser trabalhado juntamente com os dois primeiros colocados lá, né? Pode ser junto com o dinâmico, por exemplo, a pessoa vai estar realizando o movimento e vai ativar a si mesmo, né? Vai estar utilizando o alongamento em si mesmo. O próximo alongamento você vai precisar
de uma terceira pessoa para estar auxiliando nesse alongamento. Daí que também pode ser uma pessoa ou pode ser um outro objeto que você pode estar utilizando, ali, por exemplo, uma bola. Né? Então, no alongamento ativo, a pessoa faz o alongamento sozinha. E no passivo, vai estar utilizando de implementos, ou aqui, como está retratado nesta primeira imagem, utilizando de uma terceira pessoa para estar auxiliando neste alongamento, que está colocado aqui, ou utilizando de um equipamento, neste exemplo aqui, uma bola. Né? Então, temos o alongamento passivo. Ó. Eles podem ser trabalhados juntamente com os dois primeiros que nós vimos, né? Que era o estático e o dinâmico. Né? Então, eles podem ser, por exemplo, aqui nós temos um alongamento estático, né? Passivo, né? Seria a definição. Então, é estático passivo. Por que estático? Ela está parada. E por que passivo? Porque ela está sendo auxiliada por uma outra pessoa. Né? Então, temos dois tipos que vão combinar no único exercício. Nessa situação aqui também, né? Então nós temos um exercício estático com o auxílio da bola, então torna-se passivo também. Né? Então tem esta situação. Né? Então o alongamento passivo é feito com a ajuda de outro, né? De algum aparelho, pode ser ali uma faixa elástica, uma bola nesse caso ali, né? Ou com a ajuda de outra pessoa. Né? Então o que define-se como alongamento passivo. Bora para mais um exercício, então, falamos dos tipos principais do alongamento, ali citamos 4, né? E temos mais um exercício da nossa aula. O quarto exercício, nosso quiz, exercício objetivo, que fala o seguinte: quais são os principais tipos de alongamento? Letra A, deitado, em pé, sentado e dirigido. Letra B, ativo, passivo, estático e dinâmico. Letra C, ativo, dirigido, forçado e dinâmico. Ou letra D, passivo, direcionado, deitado e em pé. Um tempinho para você realizar esse quiz aí e já voltamos.
Retornando então, galera, com a correção do quiz que tinha ficado aqui, que era o quê? Os principais tipos de alongamento. Então, esses principais tipos são o quê? Letra B, resposta correta, que trata o quê? De alongamento ativo, passivo, estático e dinâmico. Esses daqui são, então, os 4 tipos de alongamentos que nós vimos, né? Eles podem ser trabalhados em conjunto, né? Então, eu posso estar utilizando até mesmo dos 4, dependendo do objetivo, né? Eu posso estar utilizando esses 4 tipos de alongamento antes de uma atividade física, por exemplo. Então, dependendo do objetivo que eu quero, da amplitude de movimento que eu quero ganhar, né? Eu posso estar utilizando desses 4 tipos de alongamento em um único exercício, né? Nada disso impede. Posso estar utilizando eles em separado, como posso também estar utilizando eles juntamente. Fica fácil também essa situação, né? Então, dependendo do objetivo que eu quero, dependendo da onde eu quero chegar, eu vou estar utilizando eles em específico ou eles junto, todos eles juntos, né? Então, exercício número 4. Exercício número 5, mais um quiz aqui para vocês que fala o quê? Esse tipo de alongamento é indicado principalmente para casos em que o ganho da flexibilidade melhora o desempenho esportivo. Essa definição refere-se a qual tipo de alongamento, né? Então, essa definição que nós temos aqui acima, ela se refere a qual tipo de alongamento? Letra A, um alongamento ativo. Letra B, passivo. Letra C, estático. Ou letra D, dinâmico. Então, essa definição que está aqui acima refere-se a qual tipo de alongamento. Um tempinho para vocês realizar esse exercício e já voltamos. Retornamos então, galera, com a correção do quiz, que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Esse tipo de alongamento é indicado principalmente para casos em que o ganho da flexibilidade melhora o desempenho esportivo.
Então, essa definição refere-se ao alongamento dinâmico, né? Então, quando eu quero aumentar o meu rendimento esportivo, né, eu acabo utilizando do alongamento dinâmico. Resposta correta, letra D. Então, fica fácil aqui para vocês, né? Letra D, aqueles que interagiram no aplicativo Aula Paraná, conseguiram responder lá. Parabéns, você que também fez as suas anotações no caderno. Espero que tenha acertado essa questão número 5 aqui. Mais um quiz aqui para vocês, então mais um quiz para você estar interagindo no aplicativo, para você estar fazendo as suas anotações no caderno, você que acompanha as aulas pela TV, né? Que fala o quê? Qual o tipo mais comum de alongamento? Qual então o tipo qual é esse tipo mais comum, né? Letra A, ativo. Letra B, passivo. Letra C, estático. Ou letra D, dinâmico. Qual que é o mais comum, o alongamento mais utilizado antes de uma atividade física? Um tempinho para vocês realizar também esse exercício e já voltamos. Voltando então, galera, com a correção do quiz, do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? O tipo mais comum de alongamento. Então, esse tipo mais comum é a letra B, é o alongamento passivo, né? Então, o alongamento mais utilizado, né, é o alongamento passivo, aquele que fazemos parado, apresentando o alongamento durante o tempo necessário, ali, né, de 15 até 60 segundos. Então, dependendo da ideia que eu quero, o exercício que eu vou estar realizando, eu faço o alongamento específico. Então, resposta correta, letra B, alongamento passivo. Então, aqui também os benefícios do alongamento, né? Para que o alongamento é utilizado e para que ele é indicado, né? Então, ele vai o quê? Proporcionar um bem-estar físico e mental completo, né? Ele vai melhorar a percepção do próprio corpo, vai reduzir as chances de desenvolver lesões musculares, estimular a produção do hormônio que proporciona bem-estar, reduzir os riscos que você tem de desenvolver disfunções da coluna também,
Ele vai diminuir a tensão muscular, melhorar a postura, amenizar dores musculares, ele vai diminuir a incidência de câimbras também, né? Suaviza a dor muscular pós-treino, né? Então aqui são alguns benefícios tratados aqui que o alongamento vai proporcionar ao praticante, né? Então ele é recomendado antes da atividade física, então vamos ali, fazemos um pequeno aquecimento, preparamos a musculatura, fazemos o alongamento, fazemos o exercício físico. Após realizar o exercício físico, né, também é recomendado fazer um alongamento, né? Então pós-exercício físico, realiza o alongamento também para evitar dores musculares, né? Então tipo, o alongamento após a atividade física vai estar dando estímulo à musculatura novamente, né, relaxando essa musculatura, trazendo ela à calma e vai estar evitando dores musculares no dia seguinte, né? Então geralmente quando a pessoa começa a realizar atividades físicas, né, no dia seguinte apresenta algumas dores musculares. Então o alongamento é recomendado para evitar, diminuir e amenizar um pouco essas dores pós-treino, né? Então é recomendado antes e após a atividade física, né? Então sempre que necessário, sempre que possível for, né? Então tem uma oportunidade, faz o alongamento, faz o movimento que é super recomendado à sua saúde, né? Então temos alguns benefícios do alongamento aqui para vocês. Então algumas curiosidades sobre o alongamento também, né? Então é recomendado o quê? Respeitar o próprio corpo, né? Entender que cada pessoa é única. Há diferenças de flexibilidade em todas as pessoas, né? As mulheres geralmente são mais flexíveis que os homens. As crianças possuem grande flexibilidade. Com o envelhecimento, né, a flexibilidade das pessoas vai diminuindo. E o sedentarismo também vai levar a uma maior rigidez e menor hidratação dos músculos, diminuindo também a flexibilidade. Então, são alguns fatores que vão influenciar na flexibilidade. Então, como vocês sabem, ali, crianças recém-nascidas, crianças ali até 7, 8 anos, têm uma grande facilidade ter uma grande flexibilidade, né? Então ali tem a diferença, né? Com o avançar da idade, essa flexibilidade vai diminuindo, também é natural do processo de envelhecimento do corpo, e também a falta de atividade física ou sedentarismo também leva à diminuição de flexibilidade. Então são fatores que vão estar influenciando ali na flexibilidade das pessoas, né? E também não é recomendado o quê? Se o seu amigo, se o seu colega apresenta uma flexibilidade maior que a sua, não se preocupe, né? Cada pessoa tem seu ritmo diferente, tem seu organismo apresenta-se de maneira diferente, né? Então tudo isso daí não deve ser colocado como parâmetro, né? Cada um tem seus padrões aceitáveis ali, né? Então, se você quer aumentar a flexibilidade, existem exercícios específicos para estar realizando esses alongamentos que vão estar melhorando, com certeza, a flexibilidade de cada um de vocês. Então, aqui algumas curiosidades sobre a flexibilidade. Dentro do quadro Saiba Mais, como vocês bem sabem, né? Sempre toda aula nós trazemos esse quadro Saiba Mais. São vídeos, são artigos que você pode estar assistindo, você pode estar lendo esses artigos também, para complementar e enriquecer ainda mais o conhecimento sobre o tema da aula. Então, nós temos aqui o que é um alongamento bem feito, então é uma reportagem de TV que está colocada aqui para vocês. Um alongamento completo, então são exercícios de alongamento que você pode estar realizando após essa aula. Então, após essa aula, aqui no intervalo, você pode estar realizando esses exercícios. Assista esse vídeo aqui que são professores que vão estar orientando a alongamentos para você estar realizando em casa, né? Então, também são alongamentos que podem ser feitos ali durante 10 minutos. Então, sempre é bom dedicar um tempinho do seu dia para realizar esses movimentos, né? E aqui o porquê que o alongamento é bom antes e depois da atividade física. É um artigo aqui do governo federal que vai tratar sobre este assunto, né? Então, dentro do quadro Saiba Mais. Então, como coloquei para vocês, então ali vê aquele vídeo lá que tá, aquele segundo vídeo ali que trata sobre alongamento, são exercícios que você pode estar realizando nesse momento. Então, deixa aqui, faz o alongamento, faz o movimento que é super recomendado para vocês, né? Vai também melhorar o rendimento escolar de vocês. Então, faz o movimento, fica o convite ao movimento. Então, assista o vídeo lá e faz alongamentos que vai ser muito útil a vocês. E aqui fechamos a nossa aula. Agradeço a companhia de vocês, espero que todos fiquem bem, né? Espero encontrá-los bem na nossa próxima aula, que vamos dar continuidade aos temas das ginásticas de conscientização corporal. Grande abraço a todos, nos encontramos na nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.